Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 109, especialista e multi-interesse. Bem, hoje em dia é muito comum as profissões serem cada vez mais especializadas. A pessoa vai se especializando cada vez mais em uma determinada área que ela gosta ou naquela profissão que ela pratica. Gostando ou não, sendo a profissão que ela faz, ela se especializa cada vez mais e mais. Tem até uma piada que conta de como as coisas estão se especializando demais. Um senhor da roça, um caipira, chegou e viu na placa da porta, assim, num prédio comercial, Doutor Fulano de Tal. Aí ele falou assim, eu tô com uma dor nesse braço aqui, acho que eu vou consultar com o doutor ali. Aí foi, bateu na porta, doutor, tem horário? Tem horário. Falei assim, viu, eu tô com uma dor nesse braço esquerdo assim, eu não consigo esticar mais do que isso, se eu forço dói, e se eu puxar, eu não aguento. Aí ele pegou e falou assim, me desculpe, eu sou doutor, mas eu sou formado em Direito. Aí ele sai bravo, a mulher dele fala, e aí? Eu não entendo mais, ele só entende do braço direito. Vai se especializando cada vez mais, a ponto de que a pessoa sabe muito sobre uma coisa muito pequena. Esse é o ponto negativo da especialização. O ponto positivo de você se especializar é que você vai ficando cada vez mais entendido e você pode oferecer um serviço que poucas pessoas conseguem oferecer. E você entende de coisas a um nível de detalhes que poucas pessoas compreendem. Acontece que a maioria das pessoas estão correndo para esse sentido. E está fazendo falta de um tipo de pessoa, pessoas que são como antigamente. Eu vou faça um teste. Pesquise Leonardo da Vinci no Wikipedia. Lá você vai ler assim, pintor, inventor, matemático, astrônomo e vai. Poeta. Aí você procura Leibniz, escreve Leib com B mudo, Leibniz. Se fala Leibniz, é um alemão. Então, aí você vai ver lá, ele era botânico, poeta, escritor, filósofo, matemático, físico, astrônomo, e o bagulho vai, entendeu? Vai longe. Você pega pessoas, antigamente a quantidade de interesse delas era muito grande, e hoje as pessoas querem focar unicamente em uma única coisinha. E isso passa a ter prejuízo, porque as pessoas passam a ter uma visão muito, fechadinha, assim, das possibilidades. Existem vários tipos de pessoa porque parece que disseram para nós, se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que fazer aquilo ali e tal, mas eu vou mostrar para você na mão, não vou colocar gráfico nem nada, como que a coisa fica complicada. Quando você começa a estudar, lembra do plano cartesiano, eu não sei se é X ou Y, agora me confundi tudo, acho que é X que é o deitado, né, e o Y em pé aqui. Se eu tiver errado, é o contrário, tá? Esse eixo aqui mostra a sua evolução. Conforme o ponto está nessa altura aqui, ele sobe nessa direção aqui, significa que você tem mais conhecimento. Nessa distância aqui, nessa linha, na vertical, é o passar do tempo. Com o passar do tempo, a nossa aprendizagem faz assim. Imagina que toda a tela do vídeo aqui, é um gráfico. Tá vendo? Então, quando a gente começa sem saber nada aqui. A gente tem aquele boom de conhecimento que vem parar aqui em cima. Daí tem uma fase chamada platô, que é quando você se mantém. Tem uma fase de perda, onde você perde, que o cérebro faz isso para ele poder se equilibrar e para fazer você revisar, porque o cérebro esqueceu é uma forma de perguntar assim, isso aqui é importante mesmo? Aí ele esquece. Você tem que correr atrás para lembrar. Se você corre atrás para lembrar e reestuda, o cérebro, é importante, então eu vou passar a guardar. Você tem mais um pico e você vai fazendo esses pequenos
morrinhos assim, ó, com os topos retos, que são os momentos de platô. Então o especialista chega até aqui em cima. Óbvio que se você fosse querer chegar ao máximo possível em uma única coisa, você teria que se dedicar toda a sua vida àquilo. Agora, se você for querer fazer duas, você não vai chegar até o máximo que você pode em duas. Você vai querer ser menos. E se você tiver interesse entre 5, 6, 7, 8 áreas? Bem, você vai começar aqui e vai chegar só nesse nível em várias delas. Isso é ruim? Não é ruim. Porque esse conhecimento inicial de cada um ajuda muito. Como você, uma das principais vantagens da pessoa multi-interesse. Você já foi iniciante várias vezes, então a sua capacidade de recomeçar é maior do que um especialista. Você imagina um especialista que trabalhou 30 anos da vida dele, 40, 50 anos da vida dele. Aparece um piazinho que faz uma conta e mostra um erro que desmorona dos 50 anos dele, desmorona 40 anos da vida dele. A tendência da gente é mais negar e querer dizer que o outro está errado do que mudar a nossa cabeça. Porque nem sempre a gente corre atrás da verdade, mas a gente corre atrás do desempenho do que a gente fez. Então você vai ver muitos cientistas antigos brigando com novas teorias que surgem por causa dos seus antigos empregos. Existem muitos doutorados que foram concedidos até hoje, por exemplo, pegue doutorados que foram concedidos até os anos 80 e pega as descobertas que foi feito nos últimos 40 anos. Metade dos doutorados para trás, porque doutorado ele é uma especialização extrema, compreendeu? Metade dos doutorados para trás, eles deveriam ser retirados, porque aquilo que os caras mostraram um desempenho altíssimo é completamente errado. Então, mas não quer dizer que não tem vantagem a especialização. É muito bom, porque o avanço em um ponto específico é muito bom. Mas vamos agora a gente viu a desvantagem de quando a pessoa vai de um lado para outro, ela não consegue fazer nada no seu auge, no seu máximo. Mas vamos para a vantagem agora do multipotencial, do multi-interesse. O multi-interesse, ele foi iniciante várias vezes e ele vai conhecer coisas diferentes do começo de vários estudos. E isso vai começar um a ajudar o outro analogamente, coisa que o especialista acaba perdendo, ele não tem essa vantagem, ele não tem esse uso da analogia de vários assuntos diferentes. Isso é o que você vê como Leibniz e Leonardo da Vinci, por exemplo, conseguiam fazer várias coisas, porque o que eles tinham aprendido na pintura, eles passavam para a métrica da poesia eles passavam para a matemática, da matemática eles passavam para... Compreendeu? Passava de várias áreas porque tinham uma teoria que permeava tudo o que eles estavam fazendo. As práticas podem ser diferentes. A técnica, ela pode ter uma conversa entre si e entre outro, mas existem algumas teorias, que é o fundamento, no começo de tudo, que quando você sabe ele, te facilita conhecer outras técnicas. E várias técnicas de vários assuntos te faz analogamente entender várias outras práticas. Para você entender melhor sobre essa questão de teoria, prática, teoria, técnica e prática, eu recomendo o clique 101 para você ver lá, educação ou ensino. E o clique de hoje foi isso, que se você quer ser especialista, seja especialista. Se você não consegue focar em uma coisa só, sua cabeça quer ir para vários lugares, pelo menos aprenda várias coisas e faça elas conversarem entre si, porque essa é a única vantagem de você não ser especialista e saber muito de uma única coisa e saber várias de outras. E saber um pouco de várias coisas. Porque você consegue trabalhar, geralmente gerentes e supervisores são pessoas que fizeram várias coisas. Isso me lembrou muito esqueci o nome agora de um cara que foi presidente da Nintendo por vários anos. Ele estudou arte, ele estudou programação, ele era programador, e ele também estudou comércio. E quando ele assumiu, Satoru Iwata, porque é com W, não sei como é que é a pronúncia certa no japonês. Satoru Iwata, ele salvou um jogo quando ele se tornou o presidente.
e ele foi quem reprogramou o jogo porque ele tinha um problema que os programadores não tinham conseguido achar. E ele reestruturou a empresa economicamente e fez ela aguentar um baque que ela viria a ter com um console de videogame que vendeu pouco. Ele era uma pessoa então que tinha essa visão. A parte artística dele deu um pouco de problema porque ele tentou ajudar no design e o design não foi o suficiente para fazer vender o videogame. Porém, o design foi o suficiente para ele poder reprogramar aquele jogo e fazer a estrutura dele. O erro que os caras não estavam conseguindo encontrar, ele teve ideias mais pelo lado do estudo da arte que ele tinha realizado do que na programação. Pelas técnicas artísticas que ele conseguiu remodelar aquilo. Percebeu? Essas pessoas, na verdade, acabam chegando em níveis mais elevados de gerência e de gestão. Por quê? Porque eles conseguem combinar várias técnicas diferentes, várias técnicas heterogêneas. O cara pode ser o melhor violinista, ou o melhor flautista, ou o melhor saxofonista. O maestro nunca vai ser tão bom em desempenho quanto esses caras que estudaram especificamente esses instrumentos. Mas ele é o cara que consegue organizar e comandar toda aquela orquestra porque ele conhece a teoria musical geral lá, um pouco da técnica de cada coisa e na prática ele consegue indicar para as pessoas realizarem. Isso me lembra bastante o filme do Steve Jobs com o Michael Fassbender, não aquele outro com o Ashton Kutcher, não. Ele fala assim que o Wozniak fala, como que você cresceu tanto assim? Você não sabe programar. Ele fala, na orquestra cada um é especialista, eu toco a orquestra. Cada um toca em seu instrumento, eu toco a orquestra. Pois bem, multipotenciais, multi-interesses, o mundo está precisando de vocês. Como eu gosto de bastante coisa, acho que dá para eu me incluir nessa. O mundo precisa de nós. Esse foi o clique de hoje. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o clique de amanhã.